Então vamos lá, gente. Aqui. Eu sei que eu deixei muito na mão de vocês no capítulo passado, tá? Mas foi de propósito. Pra você ter um contato de como é difícil você ter esse processo de procurar e achar os instrumentos por sua conta, tá bom? Você vai se deparar com isso algumas vezes, e dependendo do que você for fazer, você vai se deparar com isso várias vezes, tá? Dependendo da complexidade da música que você estiver fazendo. Nem sempre todos os instrumentos vão estar à sua disposição, tá? E nem sempre, como eu falei, todos os instrumentos vão ter sempre a mesma interface. Então, assim, esse processo de quebrar a cara, pelo menos esse processo de ver como é que tá a sua música com os instrumentos todos certinho e quebrar a cara pra ver o que tá certo, o que tá errado, pelo menos isso eu queria deixar por conta de vocês, pra vocês poderem ver quando vocês mesmos forem fazer. É literalmente nada mais do que um processo que vocês vão ter que passar algumas vezes. Então, continuando. Aqui na minha música eu fiz poucas alterações, mas as duas mais importantes que eu quero mostrar pra vocês é que nós temos um drum hit aqui. O que é um drum hit? Significa que nós temos uma bateria batendo aqui. Então assim, vocês vão notar um barulhinho muito chato, mas vocês vão acostumar com ele. É de um plugin que eu tô usando a demo dele, tá? O plugin, se eu não me engano, ele custa $10 ou algo assim. Ele é barato, mas a demo fica repetindo isso incessantemente pra você, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui na minha mixagem pra você ouvir que tem uma bateria aqui, ó. Então, além dos barulhos aqui na esquerda e na direita, nas percussões na esquerda e na direita, você tem esse constante. Entendeu? E era isso que eu tinha esquecido de colocar. Ou melhor, eu não tinha percebido enquanto nós estávamos fazendo, porque os instrumentos eram muito de rascunho ainda. Então eu coloquei aqui, ó. Ah não, esse é o swash, desculpa. O drum hit. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Aí você me pergunta, nossa, por que não está soando como a bateria que está dentro da música? Porque nós ainda não passamos pelo processo de mixagem, tá? Para você poder fazer as coisas soarem igual o processo de mixagem, você tem que fazer a mixagem primeiro, não tem como. Então não tem como você exigir que todos os seus instrumentos estejam soando exatamente igual, tá? Porque isso aqui não vai ficar igual. Porque como eu falei, eu queria fazer vocês passarem pelo processo. Thank you for trying this demo. Para vocês poderem ver como é você vê que ao menos que você tenha o mesmo instrumento que o compositor original utilizou, não vai soar igual. E tá tudo bem não soar igual. Mas eu fui além. O meu objetivo aqui com vocês hoje também, além de mostrar como é que ficou a minha composição, até o momento, também é explicar pra vocês como que vocês podem atingir esse tom, né? Essa música de... esse ar de Nintendo, de Super Nintendo, essa coisa mais antiga, não é? Inclusive aqui, mais pra frente, eu vou passar o Equip Board de que o Top Fox soltou que ele utilizou. A segunda alteração importante é que, além de adicionar esse drum hit aqui, eu modifiquei o meu synth bass aqui, tá? Pra ele atingir o tom correto que está tocando na música. Então, se você quiser copiar, esse aqui é o original que a gente fez, ó. Ele tá assim, aqui no C5. Esse é o nosso original, tá? Que nós fizemos no rascunho. Depois eu descobri que na verdade é esse aqui, tá? Presta atenção, como é que tá? Mexi um pouco assim nos espaçamentos de notas, você vê que não tá completo aqui, no segundo, tá diferente, tá bom? E isso também implica nessa segunda parte aqui dele. Olha, nessa segunda parte aqui dele, presta atenção, como é que tava o nosso original.
Thank you for trying Começava this aqui, demo. ó. E agora começa aqui no F Sharp, pega no A4, depois G Sharp, depois G4, F Sharp, A4, G Sharp, G4 Sharp, F Sharp e A Sharp, tá? Aqui. Caso vocês queiram ver, caso vocês queiram copiar, quem não achou por conta própria, queira copiar. Quem achou por conta Thank you for trying this própria, demo. meus parabéns, tá? Isso aqui é um dos processos. Olha, corrigi mais um negócio na música. Então, esses aqui foram os mais relevantes. O resto foi mudar um pouquinho a duração da nota, aumentar um pouco a duração da nota, diminuir um pouco a duração das notas, tá? Foi coisa básica, entendeu? Coisa básica, básica mesmo, que se você se deu o trabalho, pelo menos, de revisar a sua música, depois de trocar os instrumentos, você vai lidar, vai ter Thank lidado you com for isso, trying this demo. tá bom? Então vamos lá. Qual o instrumento que eu utilizei? Eu vou tentar, Thank you se eu não for me trying engano, this demo. eu vou tentar colocar aqui na descrição todos os presets, tá? O preset de como exatamente eu utilizei cada instrumento, tá bom? Olha, eu utilizei aqui para aqueles. Primeiro eu vou deixar vocês ouvirem a música, como que ficou o meu resultado, que eu tentei fazer o mais próximo possível da nossa referência, mas nós ainda precisamos fazer a mixagem. Então, olha só. Thank you for trying this demo. Esse barulho falei, é do plugin gratuito, que não está aqui, tá? Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Aqui eu utilizei completamente diferente no instrumento dele. Nessa parte aqui. Eu utilizei o que eu quis. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Enfim. Ficou legal, mas não está pronto. Não está pronto, tá? Vocês não têm noção de como a mixagem muda a sua percepção sobre isso tudo aqui. Mas vamos falar sobre o que eu utilizei. Vamos lá. Aqui nessa parte, os Christmas Bells, né?
essa parte que eu falei que soa assim lá no fundo, eu utilizei a percussão do Labs, tá? É gratuito. Tudo do Labs é gratuito. Então eu utilizei a percussão dele. Tá aqui. Obviamente, sem nenhum efeito. Eu mexi na tightness, claro. Tá em 80%. Variation, se eu não me engano, eu deixei no mesmo. E sem efeito, sem reverb. Tá? Aqui no piano. Thank you for trying this demo. Esse pianinho, que não tá nem pronto ainda, coitado. Não tá nem um pouco pronto. Tadinho. É do próprio FL Studio. É o FL Keys. Mas nessa opção aqui, ó, que normalmente vem no Grand Piano, eu só coloquei piano. O Grand Piano é isso aqui. Thank you for trying this demo. Esse é o Grand Piano. Piano comum. Não sei por que você gosta, tá? Não sei por que eu preferi isso aqui. Mas pra frente, se bobear, eu posso trocar. Não tem problema nenhum. Sabe? É só porque eu preferi esse aqui a primeiro momento. Sintetizador principal. Tá? Aqui. Thank you for trying this demo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir logo. Só dessa vez eu vou ir logo mais pra frente do que eu deveria aqui. Depois eu volto pra cá. Porque senão vocês vão ficar ouvindo esse Thank you for trying this demo pra sempre. Pra sempre. Porque eu vou deletar isso aqui. Né? Ou pelo menos eu gostaria de. Eu vou deletar pelo menos o instrumento demo. Se eu não me engano, é isso aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Olha. Aqui. Thank you for trying this demo. Presta atenção, esse foi o que eu fiz. No próprio Toxic Biohazard, tá vendo? Thank you for trying this demo. Esse é o padrão que nós fizemos no rascunho. Não tem mistério aqui. Não tem mistério aqui. Isso aqui foi o que nós fizemos. Eu não mudei nada daqui pras notas. Eu posso ter ajustado uma coisinha ou outra, mas eu não ajustei nota, tá? Exatamente como nós fizemos no rascunho. Só troquei um instrumento, pra você ver como é que... Uau! Thank you for trying this demo. Magia! Tá? É assim que tá soando o que eu fiz. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês... Thank you for trying this demo. Perdão. Esses instrumentos aqui que são gratuitos, tá? São gratuitos, todos os 4, pra você ouvir como que eles são. Esse é o instrumento que tá falando esse Thank you for trying this demo. É o Sylenth. O Sylenth, a demo dele é gratuita, que ele fica Thank you for trying this Thank demo. you for trying this Entendeu? demo. Eu não acho, eu acredito que ele não fica fazendo esse barulho quando você exporta a sua música, tá? Eu acho. Eu não lidei com ele com música exportada em versão demo. Isso aqui é só para caso de estudo para vocês mesmo. Eu tô fazendo isso para vocês. Entendeu? E ele soa dessa forma. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Essa foi a forma que eu fiz ele, tá? Que eu fiz ele, coloquei o efeito de distorção, coloquei o efeito de phaser só pra soar com um tom mais parecido possível. O legal dele é que ele deixa você alterar uma oitava de 2 osciladores que estão fazendo o volume, tá? Então, ele é específico nisso, porque presta atenção, ele normalmente, com o tom dele normal, ó. Se eu subir uma... Então tem um fazendo
na nota Thank normal. you for trying this E demo. tem um que tá uma oitava acima. Já mostrei pra vocês que é uma oitava acima, tá, Thank gente? you for trying É this demo. literalmente é como se isso aqui tudo no oscilador 2 tivesse uma oitava acima, tivesse aqui, só no oscilador 2. Isso é legal ele poder fazer isso, tá? É uma especialidade que ele tem. Ele soa desse jeito, de novo pra você ver. Pode fazer inúmeras coisas aqui dentro. Você tem o Magical 8-Bit Plug 2, que ele é muito direto e reto, tá? Não tem muito o que mexer aqui não. Ele tem várias ondas, poucas ondas, né? Ele tem um pulso, quadrado, triângulo e noise. Eu vou explicar pra Thank you vocês for o que trying são this demo. essas ondas ainda nesse vídeo. Mas olha, ele faz esse som aqui. Thank you for trying this demo. Parece muito de videogame bem antigo, né? Então, mas ele é o mais antigo que você consegue. Não, se eu não me engano, Thank you o for NES, trying this demo. o próximo é ainda mais antigo. Mas então, isso aqui é ele sem a mixagem. Ele com a mixagem, isso aqui vira outra coisa, tá? Você consegue fazer isso aqui ficar bem show. Até mesmo pra som antigo. Que você não podia colocar em videogame antigo na época porque era muito limitado. Então dá pra criar umas coisas interessantes. Esse outro aqui também é de graça, é o NES VST. Isso aqui é um VST de plugin de Nintendinho, de Nintendo, antes de virar Super Nintendo, tá? Então esse aqui é o início do que as Thank you for pessoas lembram trying this de demo. videogames, né? De videogames assim, quando começaram a viralizar. Ele é também muito simples. Você pode colocar, se eu não me engano, acho que você pode colocar suas próprias samples aqui. Mas ele é muito simples. Esse é o barulho que ele faz, ó. Viu? Muito clássico, muito arcaico. Thank you for trying this demo. E esse aqui, pelo que diz no Equip Board, é o que o Toby Fox utilizou pra fazer as músicas de Undertale, tá? Isso aqui é de graça. O Synth One é de graça. Só que, pra você pegar o banco de preset dele, Thank you for trying não é this demo. difícil, mas pra colocar assim é meio chatinho. Mas eu vou explicar pra vocês. Isso tudo vai estar na descrição pra vocês, tá? Os links pra eles e até os links pros presets. Pra você colocar um preset aqui dentro e você poder começar a utilizar, ó, esses monte de coisa aqui, nossa senhora. Você vai ter que clicar aqui embaixo. Thank you for trying this Não vai demo. ter nada aqui. Isso aqui embaixo você não mexe. Mas aqui, você vai ter que clicar 2 vezes e vai ter Thank que you for trying apontar. this demo. E vai ter que apontar exatamente para onde está a pasta. Não pode ter uma pasta dentro de uma pasta. Ele tem que ser uma pasta com os documentos, tá? Com o arquivo raiz. Eu já devo enviar o arquivo raiz de uma vez para vocês, a pasta raiz, com os presets para vocês de uma vez, tá? Mas só para ele poder ler tem que ser assim. E ele também tem o próprio Soundbank. Isso aqui é do próprio Synth One, tá? Você pode achar na pasta de presets dele, se eu não me engano. É dentro do Synth One você acha. Então, é assim que soa. Eu tentei fazer o máximo parecido possível. É isso aqui. É isso. É assim que funciona. Falando sobre as articulações desses instrumentos, eu vou ensinar vocês a Thank you utilizar for trying this e a demo. chegar nesse resultado? Sim, vou. Thank you for trying this demo. Vou mostrar cada coisa que tá aqui. Meu Deus, tenha piedade, mas vamos lá.
Qual foi o primeiro processo que eu fiz? Tá, eu vou mostrar. Acho que se eu mostrar do Synth One. Vai ser parecido. Enfim. Tem opção que eu mexo e eu não sei exatamente o que a opção significa não, tá, gente? As opções que eu não sei exatamente o que significa, eu faço de ouvido, tá? Eu vejo no ouvido o que ela tá alterando dentro da composição em si, tá bom? Dentro do instrumento em si. Você vê que o Silence ele pode fazer uma coisa muito interessante com o Arpeggiator, que é isso aqui. Thank you for trying this demo. Isso é um arpeggiator, significa que ele vai cortar o tempo da nota e vai fazer ela bater num compasso, tá? Como assim compasso? Ela vai fazer bater num tempo determinado. Se eu fizer isso aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. 1/8D. Entendeu? Você pode ver o compasso da nota aqui. Thank you for trying this demo. Lembra até aquela musiquinha de... Aquela musiquinha de morte de Sonic, né? Quando você vai se afogar. Enfim. Só mostrando do arpeggiator mesmo, não era nem algo tão... Oh, meu Deus, tem que explicar isso. Era só coisa que você aprende testando, coisa que você vê, né, testando. Enfim, qual que é o meu processo para fazer isso aqui? Você vê aqui que tá 52 LD e tá follow. Significa que eu fui testando cada um desses presets aqui, e como eu já sabia que era um lead, eu fui direto nos leads e fui testando qual lead que ia me agradar mais. Entendeu? Eu acabei escolhendo o follow. Entendeu? Eu primeiro escolho uma articulação, porque sim, isso são articulações dos sintetizadores, tá? Tem gente que tem um sintetizador próprio, a pessoa compra um Thank you sintetizador for trying this na demo. vida real, obviamente, e utiliza sintetizador físico para fazer o som dentro do programa, tá? Mas tem gente Thank que you for utiliza trying o this próprio demo. plugin virtual e tá tudo bem. Se eu não me engano, ele é muito alto. Eu vou abaixar ele. Onde que fica o volume dele mesmo? Esse aqui é o volume do oscilador. Eu quero... Tá aqui. Eu vou abaixar ele, por precaução. Se eu não me engano, o volume dele é alto. Eu acho que me adequa mais, o que faz um tom do que eu posso manipular melhor para chegar no resultado que eu quero, tá? Essa é a primeira coisa que eu faço num sintetizador. Eu não crio a minha própria onda, porque se eu criar a minha própria onda é muito mais trabalhoso. Não é muito mais trabalhoso, mas você tem que saber exatamente o que você tá fazendo. Então, basicamente é o seguinte, ele, só nesse preset, faz esse som aqui. Thank you for trying this demo. Isso é ele. Agora, porque tá ativado equalizador, Thank you for delay, trying this reverb, demo. compressão. Se eu desativo isso tudo, olha como é que ele vai soar. Ao invés disso aqui... Nossa, tá super legal, né? Olha o que acontece quando eu desativo toda a mixagem. Tá muito mais seco, né? O que a gente chama de seco, porque não tá mixado. Sabe? Então, existe uma vasta diferença disso aqui pra isso aqui. Muito diferente, né? Então, o que eu fiz pra chegar nisso aqui? Sinceramente, eu primeiro comecei mexendo com cuidado com cada coisa aqui em cima. Cada coisa, tá? Obviamente, primeiro eu coloquei... Thank you for trying this demo. Eu subi uma oitava, então... Aí você tem aqui volume, fase, detune, estéreo e pan. O que é isso? Vou explicar cada coisa aqui. Vamos lá. Volume. É o volume.
Fase. O que é a fase? Significa que você vai alterar. Como que eu vou explicar isso pra quem não tem muito contato com um sintetizador? Basicamente, você vai mudar o tom do oscilador. O que é um oscilador? O oscilador é um dos componentes que estão ajudando a fazer um som do sintetizador, tá? Por isso que você tem dois aqui, porque cada um tá fazendo um som diferente. Detune. O que é detune? Detune significa que você está desafinando, está desafinando o tom da nota, tá? Então, olha. Thank you for trying this demo. Isso aqui me parece legal, então eu provavelmente deixei algo parecido com isso aqui. Estéreo. O que é estéreo? Estéreo literalmente é o quão aberto, o quão amplo, em formato de cone. Tenta visualizar um cone para frente. O quão aberto, entendeu? Ele tá. Eu normalmente não deixo ele tão aberto, a não ser que eu esteja fazendo mixagem diretamente, tá? Porque isso implica diretamente na masterização do instrumento. Tá? Da nossa música. Então. Ou pelo menos eu não deveria deixar tão aberto. Aqui eu deixei. Eu não deveria ter feito isso, tá? Isso vai dar problema pra mim depois. Eu acho que eu deixei aberto porque eu não vou usar ele, mas tudo bem. Pan significa você vai ouvir ele mais na esquerda ou você vai ouvir ele mais na direita, tá? Isso é para cada oscilador, então você pode obter resultados diferentes. Você vê que um tá mais à esquerda, um pouquinho mais à esquerda e o outro tá um pouquinho mais à direita. Para quê? Para você ter uma sensação de espaço. Pensa que quando alguma coisa tá em mono, ou seja, tá no meio, você tem um senso limitado de espaço. Lembra aquilo que eu falei de utilizar o palco? Se algo está mais à esquerda, mais à direita, você cria senso de... Você cria... Como que eu posso dizer? Você cria senso de espaço mesmo. Isso aí mesmo. É isso. Pan tá aqui também presente. Opção básica, tá aqui. Voices. O que é voices? Voices significa, assim, quantas vozes eu tenho no meu instrumento. Quanto mais vozes, mais barulho ele vai fazer. Aqui tem um contador de vozes aqui em cima. Olha. Porque são 8 de cada lado, tá? Polifonia significa qual é o máximo de vozes que eu vou permitir no meu instrumento. Para instrumentos mais antigos, isso aqui vai muito do gosto de quem tá fazendo, cara. Eu gosto de não deixar um limite tão grande assim, entendeu? Mas se você for diminuindo, ó, você vê que ele vai, ó, 16 é o máximo. Ou ele vai pra 0, não vai fazer som nenhum, se eu não me engano. Ou vou fazer algo muito tosco. Não vai fazer som nenhum. Entendeu? Então, em relação a determinados sintetizadores, essa polifonia é importante, cara. Vai alterar diretamente a sua percepção da nota, do que o instrumento está fazendo. Então eu já mexi aqui, tem a wave. O que é o wave? Isso é muito importante para você saber como soa cada uma dessas ondas, tá? As ondas é o que faz, é o que molda. Pensa o seguinte, a onda é o que molda diretamente o som do sintetizador e do oscilador, tá? Então, significa que, pensa o seguinte, se tá em formato de serra, quando eu clicar em espaço, ele vai percorrer assim, ele vai descer daqui, aí ele vai subir aqui na diagonal e vai descer de novo. Ele vai ficar percorrendo esse caminho até acabar a música, até parar de se utilizar esse instrumento. Então é um caminho que ele percorre. E esses caminhos das ondas que eles percorrem têm um som diferente. Então preste atenção. Isso é formato de serra. Agora ensino. Para não confundir vocês, eu vou diminuir o volume do primeiro oscilador, porque senão vocês vão pensar que uma coisa é outra. Então vamos lá, ó. Isso é serra.
sino. Triângulo. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Isso é noise, isso é barulho. Barulho puro, é white noise que a gente chama isso. Entendeu? Então isso é só pra você ver como é que funciona. Eu não lembro como eu coloquei no meu primeiro que eu fiz. Eu tô fazendo tudo isso ao vivo pra vocês. Então eu vou deixar em triângulo, talvez. Ou triângulo ou serra. Deixar em serra. Prefiro em serra. Thank you for trying this demo. Deixar em serra também. Por quê? Porque preferência minha. Isso que eu tô falando pra vocês de desenvolver. Por isso que eu queria deixar vocês mexerem por conta própria na articulação. Porque vocês vão ver que muita coisa. Ah, eu prefiro assim. É o meu jeito de fazer. Eu acho que assim soa melhor. Isso vai de gosto do que quem está fazendo, sabe? Isso por isso que eu queria que vocês mexessem, tivessem esse contato. Porque se vocês só copiarem, vocês não desenvolvem a criatividade de vocês, tá? Mesmo se você queira fazer uma música só pra você, tá? Então vamos lá. Vocês já entenderam que é assim que funciona. Isso aqui é inverse. Se eu não me engano, é invertido. Você vai fazer tocar o oscilador invertido. Que não tem muita diferença aqui. Isso aqui é um retrigger. Se eu não me engano, ele... Ele volta do início da onda, tá? Ele volta exatamente do início da onda, ao invés de só ir continuamente. São opções muito esquisitas, mas que dá pra modular. Aqui, amplificador de envelope. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? O ataque, o que ele faz? Quanto mais ataque, mais eu demoro pra minha nota chegar ao volume máximo a partir do momento que eu aperto a tecla. Ou no caso que o programa aperta a tecla do qual eu já deixei programado. Tá? Decay. Thank you for trying this demo. Altera a percepção, fica mais evidente quando tá sem o sustain. O que é isso? Significa que é a frequência que a nota decai. Entendeu? Olha, eu tenho aqui, ó. Ela faz isso aqui, sobe e já cai. Por quê? Porque o meu decay tá aqui. É como se eu tivesse colocado pra fazer esse efeito. Sustain. Thank you for trying this demo. Ó, como é que ainda tá... Se eu quero que o sustain se mantenha bastante... Thank you for trying this demo. Ou se ele não vá até o final. Se ele não, né, não fique pressionado até o final da nota. Release. É o quanto que a nota se mantém depois que eu solto a nota. Tá vendo que ela tá fazendo... Esse tipo de coisa? Por quê? Porque tá com 0 de release, entendeu? O volume chega a 0 no momento que eu solto a nota.
Tá vendo como é que você tá tendo tá sendo uma bagunça, porque tá tá uma nota anterior em cima da próxima e fica um negócio constante porque o release está alto. É isso que o release faz. Então o release aqui é baixo. Tudo isso aqui você altera com o ouvido, tá, gente? Você literalmente aperta play e você vai testando, vai fazendo isso aqui, ó. Thank you for trying this demo. Thank you for trying this demo. Assim que você vai fazendo, tá bom? Filtro. O que é um filtro? Aqui no tipo de filtro, vocês podem muito ver aqui, ó, bypass. Ele vai aplicar um filtro de banda Thank you for trying this demo. no meu sintetizador, tá? E o cutoff é até qual frequência, desde as mais altas até as mais baixas, que ele vai fazer um corte de frequência, olha. Então isso aqui é muito utilizado para fazer aqueles inícios tipo que a música fica abafada e ela vai clareando, né? Que ela fica tipo isso aqui. Esse tipo de coisa. Uma pessoa faz uma modulação aqui e pronto. Fala aqui, olha, a música aqui no início dela, ela vai começar Thank you aqui. for trying this demo. Vai começar aqui. Aí Thank you for trying this demo. aí no minuto X aqui mais pra frente, no segundo X, ela vai nesse determinado ponto. Isso aqui vai passar daqui e vai abrir pra cá. É uma modulação, tá? Modulação você aplica uma condição. Mas mais adiante, que não é sobre modulação que a gente tá falando aqui agora. Ressonância. É literalmente a quantidade de ou como as frequências vão ressonar. Presta atenção. Thank you for trying this demo. Parece até que isso aqui tá alterando o Thank volume, you né? for trying this demo. Mas não é, você vai ver no Toxic Biohazard que é bem diferente a utilização. Drive. O que é drive? Quem toca guitarra sabe o que é um drive. Quem toca música de banda de rock. Drive é um efeito que ele distorce Thank you for o trying this instrumento. demo. Só que dá aquela coisa mais... sabe? Aquela coisa mais pesada. Presta atenção. Thank you for trying this demo. Tá ouvindo a distorção? Isso é a distorção, Thank you tá? for trying this Normalmente demo. um drive aumenta o volume, então você vai ter que ajustar o volume aqui de novo, tá? Você vai ter que fazer esse contraponto. Controle de filtro, mesma coisa, você tem cutoff e ressonância aqui. Você tem um arm drive significa que vai adicionar mais harmônicos, né? Mais uns... Como se fosse... Vai adicionar uns pequenos fragmentos. Imagina que você tem toda a sua música, a onda e tudo mais, você vai adicionar pequenos fragmentos de harmonia Thank you for dentro da trying sua this demo. música. Então você vai ficar aquele negócio que vai ficar um Thank pouco... you for Vai trying ficar this aquele demo. som um pouco mais ocupado, sabe? Mas que você vai sentir que tá mais quente, né? É estranho, mas é assim.
Isso aqui você vai ter Thank que you ter for trying this demo. um fone bom pra ouvir isso aqui. Presta atenção. Sem o arm drive. Com o arm drive. Sem. Com. É muito sutil, é coisa de detalhe, é muito sutil, mas dá pra ouvir, tá? Mas é muito, muito sutil. É pra ser sutil Thank you mesmo. for trying this demo. E aqui, Envelope Modifier, se você quiser, você pode mexer aqui, tá? Literalmente você vai alterar esses parâmetros de ataque, decay, sustain e release, mas de alguma coisa que você colocar aqui. No caso, no original, se eu não me engano, eu acho que eu fiz do pitch. Eu fiz o pitch B aqui e os outros eu mantive. Não, eu coloquei o cutoff B aqui e mais pitch aqui. No LFO 1. O que é o LFO? O que é isso aqui? Você tem osciladores de baixa frequência. Significa que eles vão incrementar um som que já está ali. É muito simples. Aqui você tem outras opções. Ó, rampa, por exemplo. Sample e hold. Lawrence. Tudo isso são ondas que fazem sons diferentes. Tá? Thank you for Por trying exemplo, this se eu demo. colocar o pitch B aqui igual eu coloquei, ó. Tá dando pra ouvir muito mais, né? Pitch B. Sutil, coisa sutil. Muito detalhezinho, mas muda. Ó. Thank you for trying this demo. Quando você começar a mexer aqui, tá vendo? É um detalhezinho, mas não é um detalhe bobo. Se eu não me engano, aqui eu mantive serra. Não foi serra não, foi triângulo. Olha. Thank you for trying this demo. Olha como é que ele tá incrementando. Muito sutil Thank you também, for mas trying olha. this demo. Thank you for trying this demo. Tá incrementando o seu sintetizador com mais sons, com mais coisas, sabe? Com mais waves, né? Com mais ondas. Thank you for trying this demo. Agora pra gente parar de ouvir isso, pelo amor de Deus, esse thank you for trying this demo, eu vou deletar, cara. Você me perdoa, mas eu vou Thank you deletar for isso aqui. trying this demo. Que ninguém merece. Enfim, Magical Pronto. Magical Pronto é muito simples, tá? Isso aqui é ele no início. Acho que ele tá muito, muito alto no início. Deixa eu diminuir o ganho dele aqui. Você nem sempre vai ver escrito volume, tá, gente? Você vai ver escrito ganho, tá bom? Isso aqui é ele normal sem ter mexido em nada. Isso aqui é o que eu mexi. Tá? Como que eu fiz isso? Juro pra você que eu acho que eu só mudei a opção de... Lembra que eu expliquei sobre polifonia?
que a quantidade de vozes que você tem, se eu não me engano, eu só mexi nisso. Não, eu mexi mais coisa. Mexi no Duty. Por que eu mexi no Duty? Eu sei o que é Duty? Não. Por que eu mexi aqui? Porque me soou mais agradável. Muitas coisas são assim. Eu estou ensinando você a trabalhar com... Você, na maioria das vezes, eu vou te explicar exatamente o que aquilo ali tá fazendo, o que o efeito tá fazendo. Mas eu também tô te ensinando a fazer por sentimento, por sensação, por feeling, tá? E você precisa disso com música, porque o cara não quer saber qual técnica que você utilizou, qual efeito que você utilizou, qual instrumento, de qual lugar. Quer saber só se tá soando bem. O que você fez, que bagunça que você fez pra soar muito bem e perfeito, ninguém vai querer saber. Você pode até se gabar disso depois, mas o pessoal quer saber só se tá soando bem, tá? Se eu não me engano, eu brinquei com as outras opções, eu brinquei com a opção de decay. Só porque sim. Eu acredito que eu não precisava mexer, porque já tava pronto. É realmente, tanto que eu nem mexi mais nada. Isso aqui é muito simples de se mexer, tá? Muito simples mesmo, não tem por que você fazer mais nada. Esse autoband aqui eu acho que eu fiz só pra testar. Deixa eu ver. Tá vendo? As coisas que você aprende brincando. É assim que ele funciona. Você pode modular isso aqui, você pode deixar isso aqui automático? Pode, você pode. Mas para você deixar isso aqui automático, você vai ter que fazer na mão, tá? Você vai ter que botar para gravar e vai ter que fazer isso aqui na mão, tá? Do jeito que eu tô fazendo. No ritmo, assim. Vai ter que fazer isso na mão. Desse jeito. Botando pra gravar. É onde as habilidades de execução do compositor entram em cena, tá? É muito simples você fazer isso aqui. Se eu não me engano, quando você põe ali pra gravar tudo, ele grava esses movimentos que você está fazendo também, tá? Eu uso muito isso. Tem umas opções avançadas aqui, eu não arrisco mexer com isso aqui. Se você quer se aprofundar em sintetizador, você pode mexer com isso aqui, caso você baixe esse instrumento, sabe? Eu não me arrisco. Não me arrisco. Mesmo. Ou seja, muito facinho. Relacionado ao outro foi muito rápido e muito fácil. Esse aqui, o SNES. Se eu não me engano, eu só mexi em uma coisa. Se é que eu mexi em alguma coisa. Eu mexi em alguma coisa? Deixa eu ver o som. Não mexi em nada. É assim que ele funciona, porque ele pode fazer... Lembra das ondas? Nós já vimos as ondas. Olha, ele pode fazer quadrado, triângulo, noise e DPCM. Vocês já ouviram vários desses sons se você jogou videogame antigo. Você pode alterar o período do som. Esse... Ele usou esses barulhos para fazer a música do Metaton. Mas esse... Ele usou aqui. Ele usou esse noise aqui. Literalmente é isso aqui. Sabe? Ou seja, muito simples de mexer também. Nada absurdo. Polifonia eu já expliquei também. Você tá vendo aqui de novo. Isso aqui de volume, duty cycle, pitch, fine pitch. Eu confesso que eu não encontrei uma forma de fazer isso aqui funcionar.
Não encontrei mesmo. Sensibilidade de velocity, o que que é? É o quanto que implica a força da nota que você colocou aqui no piano roll no instrumento. Legato, tá ligado? Sensibilidade, já estava ligado. Já estava ligado. Entendeu? Legato é aquilo que eu falei, é o som de transição. No caso, acho que nós não estamos colocando som de transição, porque para fazer um som de legato de transição, presta muita atenção. A nota teria que estar aqui, pelo menos um pouquinho no início, antes da próxima nota, entendeu? Porque isso aqui é o som que ela faz quando transiciona. Ela faz esse pedacinho aqui é um legato. Só funciona legato se a nota estiver assim. E legato é mais utilizado em orquestra, tá? Isso é importante você saber. Como eu falei aqui, eu acredito que você pode colocar suas próprias samples. E isso aqui é para se você quiser fazer as passadas do LFO. Eu acredito que não tem muito por que você se complicar nesse instrumento, mas se você quer se aprofundar nesse plugin, todos os plugins que você quiser se aprofundar, você pode pegar o manual de instrução deles, tá? O guide deles. O manual de instrução deles, quando você tiver comprado o plugin, vai ter um manual de instrução. Leia o manual de instrução, porque ele vai dizer tudo o que você pode fazer com o instrumento. Vai ir até além das coisas que eu estou explicando, tá? Eu não vou me aprofundar em cada instrumento, mas eu vou explicar só o necessário, porque se eu for me aprofundar em cada instrumento, gente, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Vou estar explicando umas coisas assim que provavelmente você não vai lidar, é coisa muito avançada. E é só pra quem quer realmente se especializar com esse tipo de música. Como, por exemplo, mais pra frente, né, no módulo do epílogo, eu vou falar sobre que você tem que começar se especializando em um tipo de música. A minha especialidade é orquestra. Eu só tô lidando com o sintetizador e falando sobre a parte de sintetizador que eu sei que eu aprendi por esse curso e por vocês. Porque é o compromisso que eu assumi com vocês. Entendeu? Mas a minha especialidade de compositor é orquestra. E dentro da orquestra eu adiciono o que eu quiser adicionar. Entendeu? Eu estudei para isso. Então, assim, não tem por que eu me aprofundar em coisas que você não vai lidar agora. E pra galera avançada, é só ler o guia. De tudo que eu expliquei pra vocês, se você ler o guia, você vai praticamente imediatamente entender o que faz, né, as coisas mais avançadas. Entendeu? Eu explico os fundamentos, porque quando você tiver que lidar com algo mais avançado, você sabe exatamente o que é. O Synth One, que é o que o Toby Fox utilizou. Nossa, super legal. Como que isso foi feito? Vamos lá. Como que isso foi feito? Eu vou logo de cara, eu não vou refazer. Mas eu vou logo de cara explicar pra vocês o que eu fiz. O primeiro oscilador, vocês já viram um oscilador ali no Sylenth? Olha, oscilador nota, eu não sei, desculpa, onda. Eu escolhi essa onda aqui, que eu não vou saber te dizer o nome, eu não sou profissional de nome de onda, tá? Desculpa. O detune, isso aqui é um detune, ó, detune, desafinação da nota. Não fiz isso. FM não tinha. O que é FM? É um Frequency Modulator, é um modulador de frequência. Significa que ele vai adicionar uns artefatos, vai adicionar uns detalhezinhos na música, no instrumento. Sabe? Ele vai fazer assim ao mesmo tempo. Ele tá adicionando isso aqui, ó, presta atenção. Jesus. Desculpa. Aqui, ó. Limpo e com FM. Tá vendo? É isso que ele tá fazendo. Nossa, mas por que eu fiz isso? Porque às vezes é legal você ter um detalhezinho, um fragmento, assim, umas coisinhas pra não ficar muito limpo, muito puro no instrumento, entendeu? Então eu adicionei. Isso aqui já é uma opção que não tinha no Sylenth.
Ou melhor, tinha, mas não dessa forma. Isso aqui é um sub-oscilador. É o que é o equivalente ao que o Silent tinha de LFO, mas não é exatamente a mesma coisa. Significa que vai ter mais um oscilador de apoio que vai estar fazendo alguma onda. Isso aqui são... Se ele vai estar em menos uma oitava, gente, já te expliquei 1000 vezes o que é oitava lá no piano roll, caso você ainda não tenha entendido o que é, significa que quando ali está escrito menos um, entendeu? Está escrito, ó, menos um octave, de oitava, tá? Significa que esse segundo suboscilador está fazendo isso aqui, ele está tocando aqui, nessa faixa, ele não está tocando aqui, ele está tocando aqui, porque é menos uma oitava, tá bom? E eu escolhi a onda de sino, obviamente, que é a onda mais pura que a gente tem. Mais pura possível, para ele não atrapalhar muito o nosso som. Nosso segundo oscilador, eu coloquei a mesma coisa, eu coloquei a mesma onda. O que é esse negócio de ring? O que é esse negócio de sync? Ele vai sincronizar os dois osciladores. Eu não coloquei isso, eu quero cada um fazendo sua própria coisa. Entendeu? Por isso que eu não utilizei, pelo que você pode ver. Ring. Modulação em anel. É um efeito diferente, não utilizei, tá? Track. Significa que se eu não... Acho que é uma variação. Não, o que é isso? Eu falei, cada coisa você aprende mexendo. Com cuidado. Pitch significa que eu não tô afinando a nota, mas significa que aonde que eu quero, se eu quero colocar ela mais aguda ou mais grave no oscilador. Isso funciona pro oscilador também, ó. Tá em menos 12 aqui. Aqui tá em menos 12. O normal é isso aqui. Você vê que esse é o normal, mas na nossa música tá tocando em mais 12. O que é mais 12? Por que mais 12? Olha, vamos pegar aqui do C5. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até chegar no C6. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 aqui. Não é verdade? Desculpa, nós temos 7 notas brancas até você chegar na próxima. Não é? E você tem 5 notas pretas para você poder completar elas aqui. Nas oitavas. Correto? 7 mais 5. 12. Tá? Então ele entende como 12. O 12 significa ele está subindo uma oitava. Ponto. É isso. Porque às vezes você vai ter certos sintetizadores que eles vão entender o que é uma oitava aqui de pitch. É mais 12. Significa que ele vai atravessar todas as notas brancas e pretas. Ele está somando as duas. Tá? A gente chama de uma oitava porque a próxima nota que está tocando é a oitava nota acima. Entendeu? Ou a oitava nota abaixo. Mas na prática, nós só temos 7 notas dentro do mesmo conjunto de notas daquele tom, daquela frequência, tá bom? Eu acredito que não tá complicado de entender, tá bom? Eu contei ali pra vocês. Se você ainda não entendeu, tenta rever minha explicação de novo, tá? Fine tuning significa que eu não gosto de mexer aqui, mas você vai, olha o que isso faz. Eu não mostrei no Silent o que isso faz, mas olha. Fica algo mais psicótico, né? Fica algo mais exterminador do futuro. Enfim, esse negócio mais psicótico, agora vocês já sabem, utilizam-se isso para aquelas coisas mais tensas, né? Aquelas coisas mais de thriller, de filmes thriller. É essa opção aqui. E, obviamente utilizada como modulação, né? Tem alguém que vai lá, põe pra gravar e vai mexendo aqui. É modificador de envelope. Se isso aqui estiver desligado, você não vai ouvir.
Ataque. É o quanto que o efeito vai demorar para ser ativado. Decay. Quantidade. Sutil. É muito sutil. Muito sutil. Aí você pode ter o oscilador 2, você pode ter FM ou PW. Cada um faz uma coisa. Key Shift. O que é Key Shift? Significa que eu estou mudando aonde as minhas notas começam. Se eu colocar isso aqui no 0, olha. Por que eu gosto de mexer de oitava em oitava? Ou às vezes você pode tentar um 5, que é uma quinta, ou um 7, que é uma sétima, ou uma terceira, que é um 3, para tentar um resultado interessante. Mas por que eu gosto de mexer de 12 em 12 ou de 8 em 8? Porque é mais evidente, né? Que você tem menos chance de estragar a sua música. Viu? Muito simples. E o que é isso aqui? Olha, Key Mix. Nossa, o que é isso? Significa que é o quanto você está aplicando na mixagem. Quanto você está aplicando na mixagem disso aqui, desse efeito de Key Shift. Olha. Isso aqui é mais parecido com o do Toby Fox, né? Aquele ali que eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei assim, é porque eu gostei, tá? Eu gostei. Ficou do meu agrado, tá? Eu não fiz pra ficar 100% igual do Toby Fox. Vai dar muito trabalho de você achar exatamente o que ele fez. É loucura você fazer isso. Você pode fazer ficar parecido ou achar o seu. Eu sugiro você achar o seu, o que você quer fazer, tá? Que é mais apropriado. PW. Não notei muita coisa, não tenho detalhes mínimos, então... Fase. Eu posso mexer aqui. Ou não, eu não mexi na fase. Por quê? Porque altera a frequência do sintetizador. Olha. Eu não queria alterar, pra mim tava ótimo e pronto. Tune. Você está mexendo no tom da nota. Simples assim. LFO, e aqui você vai ver um monte de coisa. Minha nossa, o que é isso tudo aqui? Calma. Aqui no LFO é o seguinte, você vai escolher a onda. Eu escolhi a onda de sino, que é a mais comum que a gente tem. E aqui você pode escolher outra. Eu escolhi a de triângulo. O que é SPD? Speed, velocidade. É a velocidade que essa frequência está sendo feita. Eu vou lembrar que está aqui em 72 porque qualquer alteração que você fizer aqui é gigantesca. Ah, eu sou um idiota. Claro, a quantidade não tem quantidade, por isso que você não está ouvindo.
Olha. Ó. Já tá fazendo mais, ó. É um detalhezinho. Eu não gostei, eu optei por não utilizar. Aqui você tem filtro, você tem oscilador, cada um vai fazer um som diferente. Nossa, o que aconteceu? Ah, tá. Não, o que aconteceu, gente? Ah, tá, eu estou na música. Claro. Isso aqui você altera a forma como você vai ouvir as ondas. Arpeggiator, mesma coisa, eu expliquei o que o Arpeggiator faz. O tipo. Cima, baixo ou randômico. Uma oitava, duas oitavas. Você tem um noise gate aqui. O que é um noise gate? Eu explico no capítulo, no módulo de mixagem, mas eu vou dizer de uma vez. Noise gate é qual é o volume que um som, que uma nota tem que chegar para ele poder, para você poder começar a ouvir ele. Tá, imagina que você tem uma parede aqui e nada do que estiver abaixo daqui você vai ouvir. Nada que estiver abaixo disso aqui, você vai ouvir. Então o volume vai ter que fazer isso aqui, vai ter que quebrar essa parede para você começar a ouvir o volume e o que o instrumento está fazendo. Isso é um noise gate. O noise gate ele é muitas vezes utilizado com modulação para fazer efeitos interessantes. Então é isso que ele faz. Isso é só uma das utilizações do noise gate, tá vendo? A aplicação dele é mais ou menos essa. Efeitos. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Você vai ter que ouvir o que cada um desses efeitos está fazendo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Depois do que eu já expliquei pra vocês, você já sabe como que isso aqui... Vocês não sabem o que cada coisa aqui significa, né? Porque até pra entender, só com o manual de instrução do Silent, do Synth One, que deve ser de graça. Provavelmente, porque o negócio também, o plugin também é de graça.
E o que isso aqui faz é provavelmente controle de efeito 1 e 2 e o level, né, o volume do efeito. Eu não vou me arriscar. É melhor não me arriscar. Entendeu? Mas não é nada complicado, nada que vocês não vão entender sozinho, tá? É literalmente uns efeitos que você pode adicionar na sua música, no seu instrumento, né? Porque é em específico de instrumento. Você pode adicionar um efeito aqui e cada efeito vai ter uma especialidade diferente, uma especificidade diferente. É isso. É isso, nada absurdo. Equalizador, eu vou explicar no módulo de equalizador, mas o que o equalizador faz? Você modifica o quanto que a pessoa consegue ouvir mais de uma frequência, desde as mais graves até as mais agudas. Você vai ouvir mais de uma mais grave ou mais aguda, ou você vai cortar frequências, vai ter frequências que você não vai ouvir, ou você vai ouvir menos. Eu vou explicar isso no módulo de mixagem, que inclusive é o próximo depois desse capítulo, tá? É a primeira coisa que você vai ver, então me aguarde, vai ser bem interessante. Delay de tempo. É literalmente o nome do que está dizendo. Você duplica. Isso é muito utilizado em vocal de cantores. Por mais do que eu acho que você não vai ver isso nesse curso, né? Porque. Não sei, mas eu devo explicar uma coisa ou outra sobre o que é feito para vozes. Porque, assim, tem diferença. Tem várias mixagens diferentes para várias coisas. Para vários tipos de música. Mas vamos lá. Delay de tempo. Vê como é que tá seco? Se eu aperto pause, termina imediatamente. Delay de tempo. Você já sabe o que o delay faz. É o que a gente chamaria de eco. Tá vendo que tem um negocinho de fundo? Tá tocando um segundo padrão de fundo? É porque eu determinei que o tempo vai ser 2x3. Meu Deus. Vai ser 2x3. Isso aqui é spread, eu já expliquei o que é spread, significa que é o quão aberto, né? O quão aberto vai estar na mixagem. O feedback, já expliquei, é quando o som bate na parede e volta. O quanto que você vai ouvir do feedback do som. Quanto maior, mais você vai ouvir. Tom, o tom da nota. Literalmente o tom no caso aqui, do tempo delay. E aqui esse é o dry wet, é o seco molhado, tá? Por isso que é interessante você lembrar dessas abreviaturas, porque às vezes você vai encontrar instrumentos que vão estar só uma letra. Dry wet, tá? Aqui você vê que tá 11% só no dry, tá bom? Chorus e flanger. Sem o chorus e flanger. Ligado. Parece que não tem diferença. O flanger, você já ouviu ele antes, mas o flanger faz esse, sabe, faz assim, essa coisa muito aguda, muito, sabe, casada com a mixagem. É isso aqui, ó. O tempo, eu não vou mexer no tempo porque eu tenho que mexer no tempo pra você ouvir, mas tá em 1.90 milissegundos, tá, o meu. Viu esse no fundo? Isso é um flanger, tá? Por que eu coloquei ele em 1.90? Qual que é a lógica por trás disso? Gente, eu fiz isso aqui, aquilo que eu já cansei de falar, como eu acho os efeitos dos meus instrumentos. É assim, ó. Achei. Eu vou testando, vou de ouvido, vou abaixando devagar, subindo devagar, até chegar no ponto que eu queria. Isso aqui não tem número mágico, isso aqui poderia ser qualquer número. Eu gostei do ponto que está, e por coincidência é 1.90, é só isso, não tem número mágico, sabe? Você vai achar ouvindo, opa, gostei desse ponto aqui que tá, não tá exagerado, não tá atrapalhando os outros instrumentos, é aqui que vai ficar, tá?
uma outra dica que eu dou pra você, e essa é muito importante. Então, se você tá aqui até agora, essa você tem que prestar muita atenção mesmo. Toda vez que eu for mexer em qualquer coisa aqui, gente, eu mexo nele sozinho. No instrumento, tá? Mas eu gosto muito de, sempre quando eu for mexer até no instrumento, em mixagem, em qualquer coisa, eu esteja ouvindo tudo na música, tá? Então, se eu fosse alterar essa parte aqui, eu estaria fazendo isso aqui, ó. Uma outra técnica interessante, caso vocês só queiram ouvir um único trecho da música, aqui no FL Studio, é você segura isso aqui com o clique direito, aqui em cima, lá em cima, além, ó, lá em cima nos números, e você arrasta, segurado com o clique, até aonde você quer a sua seção da música e solta. Significa que toda vez que ele chegar nesse fim, ele vai voltar pro início da onde está demarcado. Então eu posso muito bem, olha, eu só quero essa parte aqui porque eu quero preparar. Eu acho que essa parte aqui condiz melhor para eu preparar os meus efeitos. Então eu posso muito bem apertar espaço e ir fazendo. E ele vai voltar, ó. É assim que eu trabalho, tá bom? Eu demarco as coisas, eu vou tirando o meu tempo com calma e eu vou fazendo. É assim que você provavelmente vai fazer também, entendeu? Vai fazendo as coisas com calma, você vai tirando seu tempo em determinadas sessões da música, até você fazer as determinadas sessões da música ficar do jeito que você quer. Entendeu? Então você vai, com toda a calma do mundo, vai fazendo, vai mexendo, vai lapidando os seus instrumentos até eles ficarem da forma que você quer. Tá bom? Então esse é o processo, é assim que funciona o processo. Depois de tudo que você aprendeu, que eu expliquei, o processo é literalmente assim, não tem mistério. Como eu falei, não tem número mágico, não tem, não. Aqui eu sempre ponho isso, aqui eu sempre coloco aquilo, aqui o número, aqui eu sempre acrescento isso ou diminuo aquilo, não tem. Você vai literalmente ouvindo sua própria composição, depois de fazer todos os rascunhos que nós fizemos, né, que eu fiz com vocês, e depois de você trocar um instrumento e ouvindo tudo, né, você não precisa ir ajustando tudo conforme você vai colocando, não. Você só, de início, você só troca um instrumento mesmo de cada coisa, vai ficando feio, vai ficando desfalcado do jeito que ficar, e aí você vai ajustando com calma para chegar no tom e o instrumento fazer as coisas da forma que você quer. Esse é o processo. Tá, então, por exemplo, tava lá no rascunho com o piano. Eu venho aqui e eu troco pro piano. Aí depois eu venho aqui e troco para um outro sintetizador que ele pelo menos faça algo, um som parecido com o que eu quero. Aí você pode escolher entre você vir aqui e lapidar esse sintetizador de uma vez ou você ir pro próximo para que vai fazer um som parecido com o que você quer. Entendeu? Então é muito assim. É muito assim. Ou você pode fazer também sem ouvir a música, tá? É algo mais que eu considero um pouquinho, não é muita coisa não, um pouquinho mais avançado, mas você pode fazer. Se você tiver uma ideia de como que eles vão soar juntos no todo, você pode fazer. Eu acho que isso é um pouco mais difícil quando você está criando a sua própria música, né? Quando você está compondo a sua própria música. E como eu falei, tem um módulo para isso. Fica tranquilo. Vamos chegar lá.
Mas como você já tá copiando uma música feita, ele já sabe como vai encaixar tudo. Isso não vai ter problema, você não vai ter tanto problema. Entendeu? Mas assim que são feitos os processos dos sintetizadores. O que eu fiz no Toxic Biohazard para chegar nisso aqui? Vê como é que é diferente? É completamente diferente. Por quê? Porque ele é um sintetizador diferente, que faz um som diferente, que é uma aparelhagem diferente. Então não adianta você querer os mesmos resultados com sintetizadores diferentes. Por isso que eu falo, você está utilizando um sintetizador, continue utilizando ele ao longo da música, porque senão vai destoar muito, vai ficar muito esquisito. Tá? Mesma coisa, eu vim aqui e achei um padrão que parecesse mais com o padrão que eu queria. Aí eu vim aqui você tá vendo que tem opções diferentes. Aí você poderia ficar, nossa, meu Deus, eu vou explicar o que cada uma delas faz, mas todas elas estão no manual do Toxic Biohazard, tá? Todas elas, todas elas. Aqui é transposição. O que é transposição? Você vai transpor tudo para uma nota diferente. Ó. Era aquela mesma opção que a gente tem no Symphony One. Aonde que ela fica, se eu não me engano? Eu não vou lembrar de tudo em cada sintetizador. Né? Aqui no Key Shift ou aqui no Pitch. Que aqui é Pitch. Aqui no Symphony One, isso aqui é Pitch. Ou Key Shift. Já no Toxic Biohazard é Transpose. O que é Transpose? Você está transpondo uma sequência de notas para alguma nota acima ou abaixo. Entendeu? Aqui já se chama Transpose. Lá ele já chama diretamente de Pitch ou Key Shift. Polifonia, eu já expliquei o que é. Você pode fazer o seu sintetizador tocar várias notas, né, ter aquelas várias vozes ou ser algo mais contido. E aqui eu fiz ser mais contido porque é uma música que é para lembrar mais música antiga. Olha. Isso aqui eu só tô mexendo com o limite. Já que vocês lembram que acho que o Sylenth tem mostrando os limites de polifonia. Vozes em uníssono. Quantas vozes estão tocando juntas? Aqui eu coloquei 2. Quanto mais você aumenta aqui, mais vozes vão tocar e... se você, dependendo do seu gosto, melhor ou pior vai ficar. Entendeu? Aqui pra vocês vai virar e falar, nossa, só aumentou ou diminuiu o volume. Não, é porque tem mais vozes tocando juntas, tem mais notas, tem mais frequências tocando juntas. E aqui como eu coloquei em mono, eu limitei muito, tá um negócio muito mais simplório, que é o nosso objetivo aqui, é algo mais simplório. O que é glide time? Significa se você vai fazer aquele pitch bend, que dava pitch bend nos outros sintetizadores, aqui no Toxic Biohazard é glide time, que você vem aqui, ó, no glide mode e bend VT, held VT. Então aqui são as notas que estão tocando ou as notas que estão sendo seguradas. Ou ST, eu já não sei o que significa, mas também tem efeitos diferentes, porque eu não peguei para ler o manual do Biohazard, porque eu não trabalho com ele. Ainda assim eu tô te explicando, tá? Ele faz assim. É isso que é um glide time. Aqui eu coloquei no 21, que foi o que me acomodou mais. Master Envelope, o que é isso? Eu tinha passado a explicar antes. Attack, Decay, Sustain, Release. O que é isso? Isso aqui vai determinar do sintetizador inteiro qual o ataque, o Decay, Sustain, Release. Eu já expliquei no mínimo umas 2, 3 vezes o que significa. Desculpa, eu não vou reexplicar. Acho que não tem necessidade. Curva de velocidade. O quanto que a nossa velocity aqui embaixo vai ditar
as alterações no sintetizador, tá? Isso pode significar notas que vão sair com mais força ou menos força, e isso vai implicar diretamente no volume. Drive é aquele efeito de drive de distorção. Tá aqui presente no Toxic Biohazard. Eu acho bem legal a gente ter isso aqui. Volume mestre, que é literalmente só o volume mesmo do sintetizador, o volume mestre dele. Você pode aumentar ou diminuir. E aqui fica mais complicado. Você tem uma velocity, você tem um initial, deve ser a nota inicial, deve ser a nota inicial não, deve ser aonde dessa sample aqui, dessa wave que vai começar a nota. Quanto mais alto, mais no final da onda. Tá? Ataque, decay, sustain, release aqui para cada um dos instrumentos. Você já sabe o que ataque, decay, sustain, release fazem. É questão de ir mexendo e ver o que funciona melhor para você. Nesse caso aqui do Toxic Biohazard, eu não mexi. Eu não perdi meu tempo mexendo com isso. Não vi necessidade. Pitch. O que é pitch? Mesma coisa, você já sabe. 12 pitches é uma oitava acima dessa onda aqui. Tá? E detune é quando você está desafinando ou você está afinando excessivamente uma onda do sintetizador. Tá? Fase, eu não mexi na fase aqui, eu não vi alteração nenhuma em lugar nenhum, eu não mexi. Free significa que ele vai tocar livremente samples diferentes para as ondas. Se você desativar isso aqui, ele vai tocar sempre o mesmo tom, na mesma sample. Tá? Pelo menos isso é o que eu pude notar. Tá bom? Ele tem um MIDI aqui, para caso você tenha um teclado MIDI, você pode colocar você pode mapear cada coisa aqui. Ele tem um sequenciador que parece bem esquisito de se mexer. Esse sequenciador literalmente é parecido com o Arpeggiator, tá, gente? As duas coisas são bem parecidas, só que um sequenciador normalmente ele tem mais opções, mais possibilidades. Ok? Offset de frequência. O que é offset de frequência aqui, que está aqui ao lado? Significa que você está mexendo na frequência para ficar mais aguda ou mais grave daquela onda, tá? Aqui no caso você está vendo que eu coloquei um monte delas um pouquinho mais aguda porque estava um tom muito depressivo. Então eu queria colocar um pouquinho mais agudo porque aí ficava um pouco mais alegre. Eu já expliquei isso é fundamento básico, eu já expliquei lá nos primeiros capítulos. Tá? E aqui você tem várias ondas diferentes do qual eu fui lapidando. Eu vou mostrar isso. Eu vou tentar mostrar para vocês o que era inicialmente esse No Filter. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Rapidinho para vocês. Ó. No Filters. Ele era isso aqui. Por isso que eu tô falando o quanto que dá para modular um sintetizador. Eu ouvi isso aqui, como eu falei, nem sempre você vai ter um negócio perfeito, nossa, tá fazendo quase exatamente o que eu preciso. Não, às vezes você vai ter um negócio desse aqui. Eu falei, tá, isso aqui dá pra mexer. Entendeu? Então eu transformei isso aqui em isso aqui. Dá pra fazer. Você vê que se você tem os conhecimentos de sintetizador, você sabe exatamente como transformar completamente o negócio. Você vê assim que todas as ondas, a grande maioria, se não todas, estão completamente diferentes. Tem ondas aqui que não estão nem ativadas no original. Sabe? Então, continuando a explicação, já está acabando. Aqui você tem as mixagens. O que são esse mix aqui? Significa o quanto você vai ouvir de cada onda. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Começa aqui na esquerda. 1 e desce 2, 3, volta aqui para a direita, 4, 5 e 6. Tá bom? É o quanto você vai ouvir de cada um deles. Como que você fez? Já expliquei.
você vai ouvir o barulho de cada onda, você vai colocar lá no 100, lá no máximo, uma onda sozinha. Caso você queira desativar, é só clicar aqui dentro. Eu não vou ouvir mais aquela onda, ó. Ativei. Desativei. Tá vendo? Se você colocar ali, olha, eu quero ouvir essa primeira aqui no máximo, você deixa ela lá no 100. E você vai ouvir e vai trocando aqui. Você vê que ele tem várias opções de ondas. Ele tem até noises, ele tem gates. Ele tem... Nossa, ele tem várias opções assim mesmo. Você vai ouvindo o que cada uma delas está fazendo sozinho. E depois você vai, tipo, montando um quebra-cabeça. E vendo, não, aquela outra ali, poxa, eu tô precisando de um som mais de... Um som um pouquinho mais agressivo. Um som um pouquinho mais de Super Nintendo. Fala, poxa, eu acho que isso aqui ficaria legal pra colocar como apoio. Isso aqui são os conhecimentos mais avançados, depois de você lidar bastante com o instrumento. Aí eu coloquei aqui no 20, só pra você ter de que ele está fazendo um barulhinho agradável, um barulhinho que eu quero que seja um detalhe. Lembra que eu expliquei? Você tem aquilo que tá na frente, que são os protagonistas, você tem aquilo que tá só complementando, e você tem uns detalhes. Aquilo que tá ali só pra estar ali, só pra fazer só pra passear. Ele não é o protagonista, ele não é o personagem de apoio, mas ele é o detalhe que complementa a obra, entendeu? Então pra você ver como que cada coisa é importante aqui. Ah, e como que eu acho o pitch e o detune, como que você faz essas coisas? Primeiro eu estabeleço a minha base, né? O meu primeiro. O meu primeiro, no caso, foi isso aqui. Eu falei, eu preciso agora ir complementando ele. Preciso complementar mais. Preciso complementar mais. E mais. Até aqui. É tudo uma harmonia, gente. É tudo, você vai testando, vendo o que se identifica melhor com aquilo que você quer achar no seu resultado. E você vai fazendo, colocando essas camadas no sintetizador. Entendeu? Primeiro eu falei, você coloca a mix lá 100% para você ouvir o que tá fazendo e você vai abaixando de acordo com o seu gosto, com o seu ouvido, o que você quer ouvir mais, o que você quer ouvir menos. Né? Eu expliquei isso ali no outro sintetizador. Entendeu? Primeiro eu coloquei no 100, aí eu mexi. Aí o próximo eu coloquei lá no 100 também e vi o que ele tava fazendo. Aí eu decidi que ele ia ficar no 80. No 80 tava harmonioso, ele não tava atrapalhando nada, ou ele não tava soando alto demais ou baixo demais. Era aqui que eu queria, sabe? Ah, como em relação ao pitch e ao detune, mesma coisa, eu vou mexendo aqui de 12 em 12, né? Normalmente eu mexo de 12 em 12 porque é mais fácil, menos chance de você errar, uma oitava. Eu podia mexer aqui com terceira, quinta, sétima, né? 3, 5, 7, 9 também, aqui para ver o que ia acontecer. Podia, mas a nossa música já está estabelecida. Então a gente tem menos liberdade para testar coisas porque a gente já sabe como ela deve soar, sabe? Mas se você quisesse fazer um remix, você podia muito bem testar o que você quisesse aqui de pitch e de detune. Não tem problema nenhum. É assim que eu fiz. Todas essas partes aqui. Em relação ao FM, você já sabe que FM é aquele efeito de barulho, aquele que é adicionado, né? Modulador de frequência. Aqui no 1 significa que você está adicionando no 1 de 1. E aqui você está adicionando o primeiro efeito de FM no 2. Aqui eu estou adicionando o terceiro efeito de FM no 2 também. Ele tem 2 efeitos aqui. Entendeu? Então aqui você tem 6 efeitos de FM para adicionar em uma das 6 ondas. Tá bom? É assim que funciona esse quadrado aqui, essa tabela. Nada muito complicado. E aqui você tem um LFO que eu não usei, eu achei muito esquisito, eu achei muito estranho, eu resolvi não usar. Você tem um Master Pitch Modulation aqui embaixo, para você poder fazer o bend, para você poder utilizar mais
mais o quanto as porcentagens de pitch, né, o quanto você está alterando o pitch do LFO aqui, eu resolvi não usar, sabe? Eu não resolvi me complicar mais do que eu deveria, eu resolvi só me contentar com isso aqui, que para você que provavelmente está começando, você já deve achar que é complicado demais. Não é. É só ter paciência para você poder chegar no resultado que você quer. Aqui você tem o LFO 1 e o LFO 2. O Free, eu falei, ele vai tocar diferentes tipos de ondas de sample, vai começar de formas diferentes. Eu mandei ele sincronizar em 1x4, por quê? Porque eu fui, novamente, ouvindo o que faz e falei, tá, o 1x4 é melhor para mim. Se ele tiver em none, você não vai ouvir. Ponto. Você não vai ouvir. Aqui eu determinei a speed dele em 0.21 Hz, porque eu achei que seria melhor. E eu coloquei Sol, porque eu achei que essa onda aqui, que você já ouviu como funciona essa onda de Sol, de serra, seria o melhor para complementar os meus sintetizadores, as minhas outras ondas que já estão aqui. Aqui você tem um efeito de flanger, que você pode ver que o meu não está ativado. Não quis colocar. Você tem um efeito de delay que eu coloquei só um pouquinho, só para fazer para complementar. Você tem EG Amount, que me perdoe, eu não sei o que o EG aqui significaria, mas ele tem um efeito muito significativo, tá? Às vezes ele não tem. Você tem o modo, lembra daqueles filtros? Low Pass, Bypass ou High Pass? Ele também tem. Ele também tem aqui. Esse filtro aqui, ele altera muito mais as ondas do que o sintetizador em geral, tá? Ele altera só as ondas. E ele altera muito, tá? Ele é muito, muito delicado. Muito, muito mesmo. Por exemplo, tá? Aqui tá em 0.001, olha. Ele é muito delicado, tá? Então aqui é mexer com cuidado. Quantidade do primeiro LFO, tá aqui, ó. Eu coloquei exatamente como eu queria e eu ainda posso definir o quanto que eu quero. Tá vendo? Cutoff, a gente já viu, corte de frequência. Desde os mais agudos até os mais graves. Ressonância você está vendo aqui de novo. Key track. Key track nós já vimos que você está alterando o tom da nota. Aqui você não tem muita mudança, muita diferença. No manual poderia até explicar melhor o porquê. Aqui você tem o velocity. O quanto que o velocity importa, que é a força das notas. Simples assim. E depois de fazer isso tudo com cuidado, com trabalho, e mexendo com cada coisa tranquilamente, chegou-se nesse resultado, tá bom, gente? Eu só não refiz aqui na frente de vocês, porque ia demorar muito, só para vocês já verem isso aqui pronto, sendo que eu já expliquei em outros sintetizadores que muitas das opções aqui são carregadas de um sintetizador para o outro. Só que às vezes eles têm uma funcionalidade maior, você tem mais liberdade para mexer nelas, e mudam algumas coisas ou outras, né? Então assim, gente, esse foi o módulo de articulação de instrumentos, pelo menos de sintetizador. O piano, não mexi em nada aqui. Não mexi em nada. A percussão aqui do swash, bastou eu achar a nota correta. Tá? Não foi nada... Foi nada muito absurdo. Foi só achar o... Eu achei, tá, é isso aqui que eu quero. E coloquei. Em vez da gente ter deixado o que tava lá no nosso rascunho, a gente mudou pro equivalente da música final. Muito simples, pô. Se tava aqui... mas não é isso que eu quero. Eu mudei pro que eu quero. Porque a percussão, você tem diversos instrumentos de percussão mapeados para diferentes coisas. Ó. Se você pegou pra tentar por sua conta, você viu isso, ó.
Tá bem baixo, né? Mas dá pra entender. O mallet. Como que eu fiz esse mallet? Aquele... que faz isso aqui. Foi um sintetizador. Só que, o que eu utilizei? Eu utilizei um piano. Eu utilizei um key. Olha, aqui ó, tá vendo? Keyboards. São diferentes tipos de pianos dentro do sintetizador. Eu utilizei esse FM Piano C. E fui editando também da forma que eu já expliquei. Ficou bem parecido com o que eu queria. Eu falei, vou deixar. Não vou utilizar o xilofone, a outra coisa. Eu gostei disso aqui, eu vou deixar isso aqui. Mesmo isso aqui não sendo o que o Top Fox utilizou. Entendeu? Isso que eu falei, vai de gosto. Esse aqui, Synth Bass. Que eu falei que tinha um subgrave. Eu vim aqui, fui lá no Bass. Se eu não me engano, eu não fui no Bass. Eu fui nesses presets do Daniel Stoss-Isaacs aqui e o X-Nucleon. E eu achei esse Pure. Gostei do Pure. Transpus para -12, que normalmente é isso aqui. Eu falei, não, eu quero mais grave. Coloquei uma oitava abaixo. E fiz a mesma coisa que eu já expliquei. Pra tocar junto com ele, eu botei aquele grave, aquele baixo que eu falei que ia colocar. Fui lá no lead, isso aqui é um lead, por incrível que pareça. Se eu não me engano, isso aqui é um lead. Eu fui lá e coloquei no lead I'm a Monster e mexi em tudo novamente. Você vê que aqui eu tô utilizando até mesmo um segundo LFO, porque eu quis. Pra dar a sensação de negócio, a coisa que tá, parece que tá sendo massacrada, tá sendo pisada. Fiz. Detalhe, tudo sintetizador, ó. Drum hit. Eu peguei uma bateria, eu peguei o drum do Labs, tá? Pra fazer a batera, fazer o drum kit. Isso aqui sendo dado de graça é absurdo, tá? Sério mesmo. Obviamente não chega aos pés de... Não é que não chega aos pés, mas não te dá tanta liberdade quanto você é de pegar um plugin específico pago pra Drum Kit. Mas ter isso aqui de graça é um absurdo, tá, gente? Sem brincadeira. A quantidade de vezes que percussão de Drum Kit é utilizada em músicas de jogos não é brincadeira. Sabe, literalmente tá sendo encaixado em qualquer coisa. Tá, então ter isso aqui é muito legal e muito bem-vindo. Synth 2 foi pra fazer o... Também foi a mesma coisa. Achei o Oxygen, mexi. Synth 3, que foi o... Pra fazer um... Pra fazer isso... Provavelmente é uma equalização. Quando a gente equalizar isso aqui, vai ficar mais parecido. Tá? Então você tem que levar a mixagem em conta. O que eu usei na Ulian Pipe? Eu usei um keyboard também. Que não tem nada a ver com o que o Top Fox fez. Não é o mesmo som. Não é o mesmo tom. Quer dizer, o mesmo tom mas não é o mesmo som. Eu fiz o que eu queria fazer. Por que eu fiz isso? Porque fica aquela coisa mais... Uma coisa mais bonitinha. Fica aquela coisa mais inocente, mais fofa, mais esperançosa. E eu acho que encaixava com a proposta aqui. Entendeu? Vê que ele não tá tão alto. Mas é um negócio que eu falei, nossa, aqui tá muito bonito. Vou deixar triângulo na percussão do Labs.
literalmente é um triângulo que tá fazendo aqui no finalzinho. Não dá pra ouvir muito agora, porque isso aqui precisa... Instrumento de percussão, mixagem faz milagres. Ele precisa de um... Ah, eu adicionei... Eu adicionei? Não, já tava aqui, era o Glocken. Só que eu resolvi colocar um triângulo por se assemelhar mais. E porque eu não achei uma opção de Glocken Spiel, né? Não dá pra ouvir muito ele, mas vai dar pra ouvir quando nós fizermos a mixagem, tá bom? Então foi isso, gente. Olha, eu vou colocar aqui cada uma das coisas pra vocês verem, caso vocês não queiram copiar o padrão, né? Porque eu vou deixar os padrões disponíveis. Caso vocês não queiram, assim, só pegar, copiar e colar o padrão dentro do programa de vocês querem fazer por conta de vocês, tá aqui, ó. Olha, Christmas Bell é uma percussão. O piano é só o piano do FL Keys, com o modo de piano. O main synth é um lead euphoric. Lead euphoric nuke. É isso. Main melody synth é um deep reso. Tá vendo? Synth intro lá no início é um digital brass. O que é o synth intro mesmo? É aquele negocinho que faz, é aquele negocinho que tá parecendo até uma sanfona no início. É isso aqui. Então, alterei pra ficar igual pra ser utilizado o Digital Brass. Main Synth 2 é um click. É o clique aqui dentro do Toxic Biohazard. Main Melody Variation 1 é um visible. Tá? Synth aqui dentro, visible. Do padrão visible. O swash é percussão. O mallet é um FM piano C. Um synth bass é um pure. Um main synth bass é um I'm a Monster. O detalhe é um ground. O que é o detalhe? Esqueci o que é o detalhe. O que é o detalhe? É isso aqui. Olha como parece, ó, não, tá muito baixo. É, você acha que tá muito baixo? Sem ele, olha a diferença que faz. Agora com ele. Tá vendo? O Main Synth 2, hashtag 2. É um No Filters. No Filters. Tá, Main Synth 2 é literalmente o que você cansou de ouvir, é isso aqui. Entendeu? Drum Hit é Drum do Labs, tá? Synth 2 é um Oxygen. Synth 3 é um Survival. A William Pipe é um Key Soundtrack Nuke. Porque eu quis colocar, tá? Não é igual do Top Fox. Triângulo, percussão do Labs. É isso, minha gente. Foi muito longo. Muito longo. Muito longo mesmo. O nosso próximo módulo, que vai ser muito... O nosso próximo capítulo, que vai ser muito longo, vai ser quando nós formos pegar para mixar a música e quando nós formos masterizar a nossa música. Vai ser longo, mas vai ser um pouquinho menor, tá? Quando eu for explicar o que cada coisa faz na mixagem, vai ser muito mais rápido. Daqui pra frente vai ser muito mais rápido, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui até agora. Eu espero que você esteja realmente curtindo o curso. Seja que você esteja aprendendo mesmo. Eu estou fazendo o meu melhor aqui para te ajudar. E vai ficar mais rápido daqui pra frente. Não é por moleza, não é por preguiça, é porque vai ficar mais rápido mesmo, tá? Não tem necessidade de ficar arrastando mais as coisas, sendo que eu já expliquei muita coisa essencial que você precisa. Eu acho que com isso que eu expliquei, você consegue fazer muita coisa com músicas nesse exato momento, tá? Mas vamos lá que tem bem mais explicação pra ter e vai ser muito mais rápido. Muito obrigado de verdade, tá bom? E eu te vejo no próximo módulo. Ok? Vamos lá.